pôde descansar um pouquinho hoje a mais? Teve feriado ou não teve? Glória a Deus. Então, nada melhor que a gente já chega com os ânimos. Eu acho que teve gente que não descansou. Amém, amados? Ou passou o dia dormindo. Não vamos dizer quem, né, Ana? Amados, eu quero convidar você, pega a tua Bíblia e abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Vamos baixando aos poucos. Não dá para se queixar que está frio, né? Né, Charles? Não. Amém, amados? Atos, capítulo 4, versículo 23 em diante. Amém? Preste atenção nesse texto. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, como nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, e os reis da terra se levantaram, e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, ore como aquele povo orou, erga a tua voz em oração, coloque a tua vida diante do Senhor neste momento, e comece a glorificar o nome de Deus neste lugar. Comece a glorificar o nome de Deus na tua vida. Comece a clamar para que a presença de Deus se manifeste sobre você. Comece a clamar para que o Espírito Santo venha neste momento te renovar, te revestir, te fortalecer e te abençoar. Que a nossa oração neste momento, ela alcance os céus, para que a glória do Senhor desça, para que Ele nos encha com unção, com poder, com autoridade, com ousadia, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos à tua presença. Nós queremos, Pai, te glorificar neste momento. Nós queremos, Deus, te exaltar neste momento. E nós queremos, Pai, te dizer: és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Pai, sobre as nossas vidas. Vem manifestar o teu reino neste lugar. Vem fazer, Pai, neste lugar, assim como o Senhor fez, Pai, aonde os teus discípulos estavam orando e o lugar tremeu, Pai. Nós queremos sentir o teu poder neste lugar. Nós queremos, Pai, sentir a tua presença nesta igreja, Pai. Nós estamos aqui reunidos, Pai, para que o teu nome seja exaltado, glorificado e entronizado nas nossas vidas. Então vem, Senhor, escutar a nossa oração. Vem quebrar, Pai, todas as cadeias, todos os grilhões, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos tira do centro da tua vontade. E vem, Senhor, falar conosco nessa noite. Cerca, Pai, este lugar. Cerca, Pai, este lugar com os teus anjos, Pai, e que teu Espírito Santo, Senhor, ande neste lugar.
Ande, Pai, por este altar, ande, Pai, pelas fileiras dos bancos, tocando em cada vida, revestindo cada vida, abençoando cada vida e enchendo com unção, com poder e com glória neste lugar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos sentir o Teu poder e a Tua presença, Pai, e eu coloco humildemente a minha vida nas Tuas mãos, e eu te peço, Pai, que eu apenas seja um servo, que eu apenas seja um instrumento, que eu diminua e que o Senhor cresça, e a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, ser igreja é viver pelo poder de Deus, amém? O que eu quero que você entenda nessa noite, amados, nós estamos na igreja, amém? Dizemos que somos cristãos, amém? Então, se dizemos que somos cristãos, é porque já entregamos a nossa vida para Jesus, amém? Porque quando nós olhamos, amados, para a Bíblia, o que nos caracteriza para ser chamado de cristão é receber a Cristo como Senhor. E quando a Bíblia fala a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, é porque eles viviam e faziam e pregavam o que Jesus tinha pregado, tinha vivido, tinha ensinado. Então, quando nós dizemos eu sou cristão, é porque a minha vida ela já não é mais minha. Eu perdi o livre-arbítrio, né, Josi? Fui descobrir isso depois do batismo. Sim, porque no batismo o nosso eu morre e nós nascemos agora para viver uma vida que já não pertence mais a nós, mas pertence a Cristo. E essa vida, amados, agora ela está no Senhor. Essa vida que agora nós vivemos, amados, nós vivemos para a glória de Deus. E é o Senhor que está no centro e no controle de tudo. Amém? Então, amados, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, quando Jesus Cristo Ele está no controle da nossa vida, uma coisa, amados, eu e você, nós vamos perceber. Diga, a Bíblia não vai ser um fardo, não vai ser um peso, mas vai ser a minha alegria, vai ser o meu prazer. Isso, amados, é ser cristão. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e diz assim, é isso aqui que eu preciso. Tudo que eu preciso está aqui, tudo que eu necessito está aqui, eu não preciso correr para cá, para lá, é só eu abrir ela e dizer assim, Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Amém? É tudo isso, amados, que eu e você precisamos. Então, amados, diante de tudo isso que eu falei, se nós estamos realmente dizendo que somos cristãos, que a nossa vida é de Cristo, então, amados, o evangelho que eu e você estamos vivendo, é um evangelho, amados, que tem se manifestado na nossa vida, ele tem se manifestado com ousadia. Esse evangelho, amados, ele tem se manifestado com coragem. Esse evangelho, ele tem que se manifestar com fé. E esse evangelho tem que se manifestar com amor. Amém? Porque é isso que é viver o evangelho de Cristo. Quando nós olhamos, amados, para a igreja primitiva, quando nós olhamos, amados, para aquilo que a igreja primitiva viveu, desde quando? Desde a descida do Espírito Santo. Desde aquele dia, amados, quando acontece o Pentecostes, Jesus Cristo tinha subido aos céus, chamamos de ascensão, 10 dias depois da descida do Espírito Santo. Sabe o que a igreja fez durante esses 10 dias? Em torno de 120 pessoas, eles estavam reunidos numa casa, sabe o que eles fizeram? Eles oraram, mas não oraram de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que eles oravam fervorosamente. Eles clamavam a Deus, eles buscavam ao Senhor constante. Aquilo ali era uma oração que não tinha fim. Aquilo ali, amados, quando um estava parando porque estava cansando, mas o outro estava erguendo a voz e estava orando. E aqueles 10 dias, amados, foi só oração, foi só clamor, foi só busca. Até que, amados, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, o que a Bíblia vai nos dizer? Quer colocar para nós lá? Atos 2. A Bíblia vai dizer, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E diga, e eles foram cheios do Espírito Santo. É assim que iniciou a igreja primitiva.
A igreja primitiva, amados, ela iniciou vivendo a promessa de Jesus Cristo, que ele disse: vocês serão revestidos do alto. Não é da terra, é do alto. Às vezes, amados, nós estamos buscando na terra aquilo que é do céu. Eu e você precisamos entender, amados, que nós estamos na terra, mas nós temos que buscar as coisas que são do alto. Nós temos que buscar, amados, as coisas que elas vêm do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então assim inicia a igreja primitiva. Só que, o que acontece na sequência? A Bíblia vai dizer, amados, que Pedro sai com os discípulos para fora, cheios do Espírito Santo, orando em línguas. Alguns começaram a rir, dizer assim: estão tudo bebum. Mas eles começaram a pregar e começaram a falar de Jesus Cristo. Em Atos 3, em Atos no final ali do Atos 2. E eles começaram a pregar e começaram o povo a se arrepender. E eles chegaram e disseram assim: o que nós precisamos fazer? E Pedro disse assim: se convertam, se arrependam e sejam batizados. E a Bíblia vai dizer, amados, que naquele dia 3.000 almas se renderam a Cristo. Em uma única pregação, amados. Uma única pregação. Foi uma grande pregação, pastor? Não. Pedro só apresentou Jesus Cristo. Só disse: é o Filho de Deus, o Messias prometido que veio. Vocês mataram, mas ele ressuscitou e agora ele está nos céus. A pregação de Pedro era isso, amados. E aí, essas 3.000 almas, elas se rendem a Cristo. Só que a Bíblia vai dizer, amados, que no outro dia, em Atos capítulo 3, Pedro e João, mesmo sabendo que o governo estava contra, o que vão fazer? Bora para o templo fazer o quê? Diga: orar. Diga: oração é a arma mais poderosa do mundo. Você está usando ela? Você vem municiado para a igreja, você vai municiado para o teu trabalho, você sai armado até os dentes. Porque, amados, tudo é possível ao que? Mas isso vem através da nossa oração. A Bíblia vai dizer, amados, que eles estão chegando no templo, na porta formosa, e aí eles são abordados por um coxo de nascença. E esse homem olha para eles e pede esmola. Me dá uma esmolinha, me dá uma ajuda, eu preciso de alguma coisa. A resposta de Pedro foi simples, coloca para nós lá, Atos 3. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que? Diga: o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se. Pedro disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. De repente aquele mendigo pensou assim: pobre coitado nada. Ele não sabia que o que ele tinha era muito mais do que ouro e prata. Por quê? Porque ouro e prata são coisas mas o que Pedro tinha não era terreno. O que eu e você, amados, temos não pode ser terreno, porque se for terreno, o que nós temos tem valor apenas na terra, mas não tem valor diante de Deus. O que a terra está precisando, amados, não são coisas terrenas. A terra já está cheia de coisas terrenas. O que a terra está precisando são as coisas do céu. E as coisas do céu, amados, elas só vão se manifestar na terra através da minha vida, através da sua vida. Através, amados, do momento em que eu e você nos posicionarmos como filhos de Deus, como testemunhas de Cristo e vivermos o Evangelho na nossa vida e levarmos esse Evangelho ao próximo. Amém? Então ali, amados, a igreja, aquela cura, aquele milagre, eles entram, aquele coxo pulando, e ali eles pregam, e sabe o que acontece? Mais 2.000 se rendem a Cristo. E agora a igreja já estava com 5.000 pessoas. Imagina, amados, 2 cultos, 5.000, eu já ia estar assim: sério, tudo isso? Meu Deus do céu, eu termino de perder os cabelos da cabeça. Só que, amados, quando eles fazem isso, a Bíblia vai dizer, amados, que os religiosos não gostaram. Os religiosos vão atrás deles e os prendem. Os religiosos pegam eles e dão chicotadas. Dizem para eles: vocês não podem mais falar sobre esse Jesus. Nós vamos soltar vocês, mas vocês têm que ficar quietinho, bico fechado. A pergunta é: como que nós vamos ficar de bico fechado depois do que Cristo fez na nossa vida? Como, amados, que eu e você vamos andar de boca calada? Como que eu e você vamos andar, amados, como se nada tivesse acontecido desde o dia que Jesus entrou na nossa vida? Porque, amados, verdadeiramente quando Cristo ele entra na nossa vida, Ele muda quem nós somos, Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração, Ele faz tudo novo, Ele transforma a nossa vida. Amém? E aí a pergunta é: como é que nós vamos nos calar? Era a mesma coisa quando Jesus curava um cego e dizia assim: não conta para ninguém.
Como? Eu era cego, agora eu estou vendo. Como é que tu quer que eu não conte? Ele cura um mudo e ele diz para o mudo, não fala para ninguém. Como se agora o que mais eu quero é falar? Ele cura um paralítico, ele diz para o paralítico, não conta para ninguém. Mas como é que eu não vou contar se eu estou caminhando, eu estou fazendo as coisas, as pessoas estão vendo? Como é que eu não vou dizer, não sei o que aconteceu? Eles disseram, eles bateram, eles ameaçaram. E os discípulos, estou nem aí para vocês. Porque nós vamos viver e vamos fazer aquilo que Cristo nos pediu. Por isso, amados, que quando nós chegamos a esse texto que nós lemos, esse texto, amados, conta no momento em que Pedro e João saíram e voltaram para aquela casa onde tinha um povo que estava lá em oração por Pedro e João. E aí eles chegam lá e eles começam a contar, mas sabe o que é interessante? Eles estavam faceiros porque tinham apanhado. Pensa num povo doido e o povo cristão, que fica faceiro porque apanhou. Não queria apanhar. Eles davam glória a Deus, coisa boa, eu apanhei em nome de Jesus. Eles ficaram felizes, eles ficaram honrados, amados, em ter sofrido em nome do Senhor. Por isso, amados, que aprendam uma coisa, as lutas que você passa, amados, não é para a tua destruição, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Eu e você, amados, precisamos entender que muitas vezes aquilo que eu e você estamos vivendo, aquilo que eu e você estamos passando, é a oportunidade do nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Amém? Eu estava há pouco ali agora no escritório orando, me preparando, e aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu fui ver, era o pai da Cauane. Pastor, ela já começou a falar, pastor. A medicina tinha dito que não tinha mais o que fazer, ela já começou a falar. Ela começou a se mexer, já mandou até beijinho para a mãe. Aquilo, amados, que a medicina não tem solução, Jesus Cristo chega e diz assim, deixa para mim. Aquilo, amados, que os homens acham que não tem mais o que fazer, Jesus diz assim, agora a encrenca é comigo. E, amados, aonde Jesus Cristo entra, milagre acontece. Aonde Jesus Cristo entra, amados, ele entra para mudar a história. Ele não entra para deixar do mesmo jeito, ele entra para mudar as estruturas. Ele entra para mudar mesmo. E é isso que eu e você temos que viver. Por isso, amados, que os discípulos, quando eles apanharam, eles foram perseguidos, eles saíram de lá faceiros da vida. Nossa, eu apanhei em nome de Jesus, coisa boa. Eu sofri em nome do Senhor. Aí as pessoas, eu imagino quem estava batendo neles. Eu estou batendo nos caras, os caras estão rindo. Como é isso? Às vezes, amados, a gente não consegue entender, sabe por quê? Porque aquilo muitas vezes que eu e você vivemos na presença de Deus, para o mundo é loucura. Para o mundo é fanatismo. Para o mundo, isso aí está tudo, fizeram uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral, amados, é o que o mundo está vivendo. Eu e você, amados, precisamos estar atentos, amados. Atentos para aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, atentos para aquilo que Jesus está fazendo através da nossa vida e principalmente, atentos porque o nosso Senhor está para voltar. Então, amados, eu e você precisamos nos voltar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso, amados, que nessa toda história aqui que eu e você olhamos, coloca para nós lá Atos capítulo 10, olha a situação que eles viveram. Sabiam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno e que vocês crucificaram, isso aqui eles estão dizendo para os religiosos, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pela qual importa que sejamos. Aqueles religiosos ficaram loucos. Bateram nos discípulos, mandaram os discípulos não falassem, mas eles saíram de lá faceiros da vida. Coloca lá então o versículo 24. Quando, amados, a Bíblia vai nos dizer que eles são soltos e que eles se encontram, coloca lá, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há.
Imagina, amados, eles estavam felizes, por quê? Porque eles foram usados por Deus. Eles estavam felizes, amados, porque eles apanharam em nome de Jesus Cristo, mas eles não estavam nem aí preocupados com isso, eles estavam querendo, amados, buscar mais o Senhor. O que eu e você, amados, temos que entender uma coisa, que quando eles saíram da prisão, sabe para onde é que eles foram? Para onde é que estavam os outros cristãos? O ferro afia o ferro. Discípulo tem que aprender a andar com discípulo. Eu e você, amados, precisamos de pessoas que tenham a mesma fé que nós para nos fortalecer. Porque vai ter dias, amados, que eu e você vamos estar desanimados. Vai ter dias, amados, que eu e você vamos passar por tanta luta, por tanta batalha, por tanta tribulação na nossa vida, que a gente vai pensar assim, eu acho que eu não vou aguentar. Mas quando a gente vai olhar, vai ter alguém do nosso lado dizendo assim, mas eu estou contigo. Tu não está sozinho não, tu não está peleando sozinho, Deus não te abandonou, Deus me colocou do teu lado só para te dizer, eu estou aqui para te ajudar. Isso, amados, é o que cristão faz, isso é o que discípulo faz, não está do lado para julgar, não está do lado para condenar, só está do lado para dizer assim, eu estou aqui para ser teu suporte. Quer um ombro para chorar, chora, quer um abraço, está aqui. Eu e você precisamos entender isso, amados. Por isso, amados, que quando eles saem daquele lugar, eles vão e se reúnem, e quando eles se reúnem, amados, aquilo é festa. Eles estavam dançando, pulando, pastor, não, eles estavam orando, levantando as mãos para os céus e glorificando o nome de Deus. Olha o versículo 25. Olha o que eles vão dizer, ó. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso... Eles estavam dizendo, Davi é nosso pai. Por quê? Porque da linhagem de Davi viria o quem? Diga, o Messias. Eles estavam dizendo, Davi é o nosso pai. Amém? Os religiosos diziam, nosso pai é Abraão. Por quê? Porque estavam vivendo a lei. Mas os discípulos entenderam, Jesus veio da descendência de Davi. Então, o nosso pai é Davi. Quem é o teu pai? Pergunta para quem está perto, quem é o teu pai? Lembra, eu não estou falando terreno, hein? Se eu perguntar terreno, você vai dizer, tem uns que vão dizer assim, pastor, eu nem sei quem é que foi meu pai. Minha mãe não me contou. Ou meu pai foi ausente. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando quem é que é o teu pai. Você pode abrir a tua boca e vai dizer, meu pai é Deus. Meu pai é aquele que me criou, que me formou e que me fez a sua imagem e a sua semelhança. Você pode dizer isso? Você pode dizer que o teu pai te ama ao ponto de entregar o filho amado dele para morrer por você? Diga, esse é o meu pai, que me cuida, que me ama e que enviou Jesus por minha causa. Era isso, amados, que eles estavam declarando. E eles vão dizer assim, porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs. Os gentios, amados, é aqueles que não creem. Acho que foi ontem que eu estava levando a Sara para o colégio e ela me perguntando a respeito disso. Os gentios, eu disse, gentios, Sara, é aquele que não crê, aquele que não conhece, aquele que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Não eram o povo judeu, mas eram os outros povos que não conheciam Deus. Então, essas pessoas, amados, quando elas não conhecem Deus, elas vão ter uma visão diferente, elas vão ter um entendimento diferente. E muitas vezes, amados, eu e você éramos assim também. Nós também, amados, talvez em algum tempo nós tínhamos uma visão diferente de Deus. Talvez em algum tempo nós olhávamos para uma igreja evangélica como eu, e dizia assim, eu nunca vou botar os pés lá. Adivinha onde é que eu estou agora? Diz assim, esse povo aí é muito doido, se grita demais. Não. Aí Deus diz assim, deixa que eu vou te pegar. Só um cadinho. Porque quando a gente não conhece, às vezes a gente quer falar, mas a gente não tem conhecimento. Às vezes, amados, as pessoas criticam, mas elas ainda não conhecem a Deus. Porque se elas conhecessem, amados, não criticariam. Se elas conhecessem, amados, se elas abrissem os seus corações para Deus, a vida delas seria transformada pelo Senhor. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio, amados, realmente para mudar a nossa história. Por isso, amados, que ele fala a respeito disso, ele fala a respeito dessa atitude dos gentios. E aí eu pergunto, amados, para você, somos verdadeiramente discípulos do Senhor? Olha para quem está perto e diz assim, você é discípulo de Jesus? Você é ousado para viver o reino de Deus? Viver, botar em prática aquilo que a Bíblia diz, você tem coragem para isso? Você tem ousadia para isso? Você tem disposição para viver o que Deus tem para a tua vida?
Viu qual é o tema de hoje? Diga, ousadia. Está na hora, amados, eu e você deixarmos de ser covardes e sermos ousados. É, pastor? É. Porque às vezes o inimigo está tripudiando, está pisando em cima da nossa cabeça e a gente diz assim, eu nasci para sofrer. Às vezes, amados, a gente está fugindo do inimigo, como se o inimigo tivesse poder. A Bíblia diz que ele pode até vir por um caminho, mas vai ter que fugir por 7. A Bíblia vai me dizer, amados, que maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, amados, quem tem que ter medo é o inimigo, não eu. Só que aí, amados, vai aquilo que a igreja primitiva entendeu e viveu. No período, amados, onde a igreja mais foi perseguida, foi o período que a igreja mais cresceu. Por quê? Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais o povo buscava Deus. O povo tinha, amados, coragem e ousadia, enfrentava o que fosse. Porque eles sabiam, a minha vida já não é mais minha vida agora é do Senhor. Então as lutas que eu tiver que lutar, eu vou enfrentar. Os problemas que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Ah, mas e se me prenderem? Eu sigo pregando. Sabe, amados, os missionários moravianos? Se você estudar um dia sobre a questão dos avivamentos, os missionários moravianos, amados, eles se vendiam como escravo. Olha que loucura. Eles se vendiam como escravo para ser escravo, para pregar a Cristo para os escravos. Você consegue entender isso? Eles se vendiam como escravo. A vida deles, amados, terminava ali. Eles morriam trabalhando como escravo, mas o intuito deles era pregar a Cristo. Eu e você, amados, temos essa ousadia hoje para viver o evangelho do reino de Deus na nossa vida? Ou nós estamos, amados, apenas vivendo um evangelho da boca para fora, e muitas vezes, amados, quando as lutas se levantam, nós não acreditamos que Deus pode nos dar vitória. E eu não falo, amados, em um evangelho triunfalista, não. Eu falo no evangelho, amados, que eu e você vamos passar pelo vale da sombra e da morte, mas Jesus vai estar conosco. Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos ajudar. Nós e eu podemos até cair, mas a Bíblia diz que a mão dele vai estar estendida, vai nos levantar e vai nos colocar de pé. É isso que eu quero que você entenda, amados, nessa noite. E eu quero passar, amados, para você 3 princípios básicos que eu e você temos que aprender, olhando para essa história, olhando para essa passagem, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Diga comigo primeiro, leve tudo a Deus. Coloca para nós lá o versículo 29. Coloca lá. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda... O que eles fizeram? Senhor, olha o que estão nos ameaçando. Mas nós não estamos preocupados com o que estão nos anunciando. Nós estamos preocupados é que o Senhor nos use para anunciar o teu evangelho com ousadia. Eles ficaram com medo das ameaças? Por quê? Senhor, estamos colocando nas tuas mãos. As ameaças, as afrontas, nós estamos colocando diante do Senhor. Quem vai nos cuidar é o Senhor. Eu e você, amados, precisamos aprender a levar tudo a Deus. Amém? Coloca para nós lá Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, é quando eu e você vamos entender que nós podemos estar no meio da tempestade. Nós podemos estar, amados, no meio da luta, mas o nosso coração ainda vai estar em paz. Nós podemos, amado, estar enfrentando uma enfermidade. Nós podemos, amado, estar passando por um problema familiar, mas a nossa vida ainda vai estar nas mãos do Senhor. Ah, mas estão me perseguindo, estão me caluniando, estão tentando fazer isso. Não interessa, a minha vida, ela está nas mãos do Senhor. E os meus problemas já não são mais meus, eu entreguei para o Senhor. E sabe como é que se chama isso? Diga, confiar no Senhor. Amados, é olhar para a Bíblia e dizer assim, mas para aí, se eles fizeram isso, então eu também posso fazer. Porque eles estavam sendo ameaçados de morte, e eles disseram, Senhor, olha para as ameaças deles, mas nós queremos pregar o teu evangelho. É como se ele dissesse assim, nós não estamos preocupados com as ameaças, desde que o Senhor cuide para nós. Porque a nossa preocupação é pregar a tua palavra. Amém? Amados, muitas vezes eu e você estamos parados, não estamos nos posicionando, por quê?
Porque estamos preocupados demais com as lutas. Estamos preocupados demais, amados, com as batalhas. Amém? Estamos preocupados demais com as perseguições. Ou o que estão falando de mim. Mas estão rindo de mim lá no meu serviço porque eu sou cristão. Ah, mas estão falando, estão fazendo piadinha de mim. Diga assim, e o queco? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu e você, amados, precisamos entender que aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés, a Bíblia diz que lá eu e você somos luz e sal. A Bíblia diz, amados, e eu e você temos que aprender a fazer isso. A Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali será nosso. Então, quando nós chegarmos, nós temos que dizer assim, Senhor, interessa quem está aqui no controle, agora é o Senhor. Amém, Samuel? Amém, Samuel? É isso que eu e você precisamos tomar, amados, entendimento para a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos mais focados nas lutas do que na palavra de Deus. Estamos olhando mais para aquilo que está acontecendo no plano terreno do que para as promessas que Deus tem para a nossa vida. Coloca para nós lá Isaías 41:10. Olha o que diz em Isaías 41:10. Não? Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia essa palavra? Quem sabe? 365? Vocês têm certeza? 365 vezes está escrito na Bíblia, não temas. Quantos dias tem o ano mesmo? Que coincidência, né? Não. Diga, não é coincidência. Para cada dia, Deus te diz, não temas. Não temas porque eu estou com você. Não fique com medo porque eu sou o seu. Olha o que ele diz, eu lhe dou força. E não é essa força física, é a força no espírito. Porque o nosso corpo pode estar fraco, mas se o nosso espírito estiver forte, amados, ninguém nos segura. Por isso que ele diz, eu te dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a sua mão, na sua mão direita, da minha. Amados, se Deus está com nós, quem será contra? Eu e você, amados, precisamos entender isso. O Senhor, Ele está querendo, amados, nos abençoar. Mas primeiro, nós temos que colocar tudo nas mãos dEle. Amém? Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, fazer o que eles fizeram. Olha as ameaças deles. E eles não estavam, amados, ali orando com medo. Eles estavam ali mais preocupados no que eles queriam fazer do que com as ameaças. Por isso que eles disseram, Senhor, só fica atento com as ameaças deles aí, mas nós queremos ir pregar a tua palavra com ousadia. Amém? Diga, eu preciso de ousadia. Segunda coisa, seja instrumento nas mãos de Deus. Diga, eu preciso. Olha para quem está do teu lado. Você também precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Coloca lá o versículo 30 lá. Volta lá e coloca o versículo 30. Olha o que vai dizer o versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo. Lembra o que eles disseram antes? Coloca o versículo 29 só para nós entender. Eles disseram, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. 30. E aí olha o que eles dizem assim, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do santo servo Jesus. O que eles estavam dizendo? Senhor, o que nós queremos fazer é milagre. Nós queremos ver um enfermo e nós queremos ver ele ser curado. Nós queremos ver uma pessoa cativa, queremos ver ele libertar. Nós queremos pegar, amado, Senhor, a tua palavra. Nós queremos levar a tua palavra a todo lugar. Amados, sabe o que chama atenção na igreja primitiva, amados? É a quantidade de milagre. Coloca para nós lá, Atos capítulo 5, versículo 14. Atos 5, 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres. A ponto de levarem, presta atenção nisso aqui. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. E vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando os doentes e atormentados por espíritos imundos. E diga, todos eram curados. Você consegue imaginar, amados, Pedro já não parava para orar pelas pessoas. Conforme ele ia passando, conforme a sombra dele ia passando, as pessoas iam sendo curadas. As pessoas já entenderam, existe poder nesse povo aí. Esse povo está tão cheio da presença de Deus que eles não precisam mais orar, eles não precisam mais impor as mãos. Se a sombra deles tocar em alguém que tem enfermo, vai ser curado. Por isso, amados, que eles sabem, Pedro vai passar por aqui, vamos botar os doentes aqui, vamos botar aqui, porque basta ele passar e o milagre já vai acontecer. Diga isso, se chama fé. Amados, é quando a pessoa crê. Amados, quando eu e você cremos verdadeiramente no Evangelho, quando eu e você, amados, cremos na palavra de Deus, nós vamos ver tanta coisa maravilhosa que nós ainda não vivemos. Talvez você vai dizer assim, mas eu já vivi um milagre, eu já vivi uma cura, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. Começa a buscar mais o sobrenatural de Deus. E você vai começar a viver coisas fantásticas que você não vai ter nem explicação. Você só vai dizer assim, eu não sei como, eu só sei que eu estou vivendo. É isso, amados, que eu e você somos chamados para viver, mas eu e você, amados, precisamos entender que isso só vai acontecer na minha vida e na sua vida se a nossa vida estiver aonde mesmo? Diga, nas mãos de Jesus. Então, amados, não adianta nada eu querer curar pessoas, libertar pessoas, mas se eu não colocar minha vida nas mãos do Senhor. Não adianta nada, amados, eu estar na igreja, mas se Jesus Cristo não for o centro da minha vida. E me desculpe me dizer, amados, nós podemos passar, muitas vezes, uma vida toda dentro de uma igreja e no dia do arrebatamento nós ficar para trás. E a gente vai dizer assim, mas eu estava aqui sentadinho. Pois vai continuar sentado. Por quê? Porque não adianta estar no lugar, se o meu coração não estiver. Você saiu da tua casa, você está enfrentando frio, você talvez está resfriado, está gripado, mas você disse, eu vou lá. Tem alguém resfriado aí? Amém. Boa. A vontade que dá de ficar em casa tapado até as orelhas, não é? Não, mas eu vou lá. Amados, aí eu vim. Mas se eu não abrir o meu coração, se eu não deixar o Espírito de Deus tomar conta da minha vida e fazer o que Ele veio para fazer na minha vida, eu só vou estar aqui. Eu e você, amados, precisamos entender que a cada vez que nós nos reunimos é como aqueles discípulos se reuniam. É a oportunidade, amados, de nós começarmos a buscar a Deus, clamarmos ao Senhor. E quanto mais nós buscarmos, mais o poder de Deus se manifesta. Então, mais milagre, mais unção, mais derramar de Deus, mais derramar do Espírito Santo, nós vamos experimentar. Por quê? Porque foi isso que o Senhor disse. A palavra, amados, ela vai dizer que o Senhor, Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida a autoridade. E não foi um homem, não foi uma placa, não foi uma denominação, foi o próprio Cristo que disse, eu vou te dar autoridade. Para orar pelos enfermos, para libertar os cativos. Essa autoridade, amados, veio sobre as nossas vidas. Os discípulos, amados, eles entenderam isso e eles estavam dizendo, não, nós queremos ir fazer, nós queremos ir pregar, não interessa as ameaças, nós vamos em frente. E eles seguiram em frente. Eles seguiram, amados, pregando, eles seguiram levando o Evangelho a todas as pessoas. E é isso, amados, que eu e você precisamos fazer. Você acha, amados, que não tem muita gente que conhece Jesus? Eu te digo, infelizmente, muitos não conhecem. Muitas vezes a gente pode dizer assim, nossa, mas os cristãos em Canguçu subiu para 48%. Dados do IBGE, talvez não sejam os mesmos dados de Deus. Porque para muitos, o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço não sei quem tu é. Mas eu botei lá no dado do IBGE que eu era cristão. Mas eu não te conheço, o teu nome não está aqui. Amados, às vezes as pessoas se preocupam com aquilo que as pessoas aqui na terra vão dizer, mas não se preocupam com aquilo que Deus está vendo. Não se preocupam com aquilo que Deus vai estar falando a nosso respeito. A preocupação, amados, dos discípulos, sabe qual era? Diga, agradar a Deus e não a homens. E não era a rebeldia, não. Eles diziam assim, se Jesus nos chamou para viver o Evangelho, nós vamos viver o Evangelho. Ponto, acabou.
Se Jesus disse que em nome dele nós vamos curar os enfermos, então agora nós vamos orar pelas pessoas e eles vão ser curados. Se Jesus disse que no nome dele nós íamos libertar pessoas, então nós vamos libertar pessoas. É isso, amados, que eu e você precisamos viver hoje. Porque aí, amados, nós vamos ver, amados, que os milagres eles vão começar a brotar. E aí nós chegamos, amados, no terceiro ponto. Diga comigo. Seja ousado para mover o sobrenatural. Volta lá no Atos 4 e coloca o versículo 31. Tendo eles... O que eles fizeram? Tremeu o lugar aonde estavam. Consegue imaginar isso? Começa a orar, daqui a um pouco começa a tremer a parede, hein? O que eles fizeram? Oraram. Lembra, amados, quando o povo estava caminhando lá na volta das muralhas de Jericó? O que o povo fez? Só tocou a trombeta. Deus mandou um terremoto e caiu tudo por terra. Acho que esses aqui eles entenderam. É só nós orar. Quando Paulo e Silas, mais tarde, estavam presos com seus pés e com as suas mãos amarradas, depois de terem sido chicoteados, e eles começaram a conversar entre eles. E agora o que nós vamos fazer? Vamos adorar o Senhor. Nós estamos aqui presos mesmo, nós estamos aqui amarrados mesmo, então vamos começar a adorar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a adorar, as paredes começaram a tremer. O lugar todo foi abalado, as correntes se abriram, as portas caíram tudo por terra. O que eles fizeram? Nada, eles só adoraram a Deus. Amados, eu e você temos que entender, amados, que se eu e você abrirmos a nossa boca e começarmos a adorarmos o Senhor, nós vamos começar a viver na prática o sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso que ele está dizendo, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram, diga, cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Presta atenção, amados, no que eu vou te dizer. Eu e você, amados, nós precisamos ser ousados para tocar o céu e fazer tremer a terra. Diga, eu preciso ser ousado para tocar o céu e fazer tremer na terra. Diga, como, pastor? Quer que eu responda ou você já sabe? Orando. É quando, amados, eu e você paramos de olhar para o impossível e começamos a declarar, mas para Deus é possível. É quando, amados, eu e você estamos tristes com alguma coisa, com alguém que não quer se converter, com alguém que não quer se render, e a gente para de olhar para a pessoa e diz assim, Senhor, faz. E Deus começa a fazer. Sabe qual é o nosso problema, amados? A gente foca demais naquilo que a gente quer. E esquece, amados, que o que Deus tem para as nossas vidas é muito melhor. Às vezes, amados, nós estamos olhando e nós estamos dizendo assim, mas eu queria que o fulano estivesse aqui comigo na igreja, eu queria que o fulano se convertesse, eu queria que o fulano se batizasse, eu queria que o fulano se tornasse fiel, eu queria isso, eu queria aquilo, e aí a gente se entristece quando não acontece. É ou não é? Amados, se você quer que isso aconteça, ora. Ai, pastor, mas é que eu estou orando. Tipo assim, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. A tua oração está fazendo tremer? A tua oração está sendo o suficiente, amados, para fazer o lugar tremer? Porque, amados, quem está na mediocridade não vai mover o céu. E a terra não vai tremer. O que é mediocridade? É só faz o que está todo mundo fazendo. Nossa, pastor, é que é muito corrido, eu não consigo orar mais do que 5 minutos por dia. Mas eu quero que os céus se rasguem. Você quer viver milagre? Bota o teu joelho no chão. Amados, se você quer viver o sobrenatural de Deus, o melhor lugar é na presença de Deus. Pastor, mas muitas vezes eu estou lá trabalhando, estou lá sovando um pão, estou lá mexendo no motor, estou lá dirigindo um caminhão, e quem te impede de você estar falando com Deus? A Bíblia, amados, ela não nos ensina que nós temos que buscar ao Senhor dia e noite. Você não precisa parar tudo o que você está fazendo para começar a buscar Deus, mas você pode, naquilo que você está fazendo, buscar Deus. Então você pode estar caminhando na rua, vou lá para a minha academia, vou lá para a pista correr. Senhor,
Me ajuda aí, eu estou cuidando do corpo, o Senhor cuida de mim do espírito, amém? Olha, eu estou passando por uma luta lá, mas eu preciso que o Senhor me fortaleça. E você está correndo, mas está? Porque às vezes, amados, a gente empresta a nossa cabeça para aquilo que não. A gente só fica pensando bobagem. O fulano lá é muito chato. O outro lá não faz nada. Aquele patrão, meu Deus. Aquele funcionário, se eu pudesse pegar e quebrar o pescoço. Mas aquele marido, olha que às vezes é pior que o Shrek. Aí aquela mulher, te digo, meu Deus do céu, se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado com ela. Não notou a diferença? Eu estava fazendo a mesma, mas o sentido? O que você está fazendo? Porque dependendo, amados, daquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, é aquilo que eu vou viver. Quando eu estou me preocupando, amados, em apenas olhar para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, o que vai acontecer de novo na minha vida? Diga, nada. Agora, amados, eu estou fazendo as coisas, mas eu estou buscando ao Senhor. Eu estou atraindo a presença de Deus. Deus vai começar a se fazer presente. Amados, quando Deus começa a se fazer presente, a coisa não começa a mudar. O ambiente começa a mudar, a gente já estava meio borocochô, o Senhor já começa a nos dar aquela minimada, a gente já começa a estufar o peito, a gente acha que é o Superman, já vai querer mostrar o J de Jesus. E aí, a gente começa a se fortalecer. O interessante, amados, é que aqui, esse povo estava assim. Eles estavam orando, o lugar estava tremendo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e diga, ousadia. Eles anunciavam a palavra. Muitas vezes, amados, a gente vai convidar para a igreja. Pois é, fulano, quer saber se tu não quer ir para a minha igreja? Vai ter culto domingo. Mas se tu tiver outra coisa, pode, não precisa. Assim um dia. Não é assim que às vezes a gente faz? Não, mas se tu não quiser, não precisa ir. Não, eu estou te convidando, eu vou lá te buscar lá na tua casa. Amados, eu e você estamos apáticos com tudo que está acontecendo. Não é assim? Aí eu chego e digo assim, André, o que tu vai fazer domingo? Diz aí, não tem nada a fazer. Não quer ir comigo lá na igreja? Lá? É bom. De repente vai te fazer bem, não sei se você está precisando. E aí, o que tu acha? Não, mas então o dia que tiver bom, tu vai. Quem é que já fez isso? Vem cá. E aí, varão, como é que tá? Na bênção? Cara, Deus tem algo especial para a tua vida. Tu não sabe, mas Deus já preparou uma bênção tremenda para a tua vida. E Deus vai te abençoar, sabe quando? Quer saber? Quer ou não quer? É coisa boa. Quando? Tu quer saber? Agora? Domingo. Quer? Então domingo eu vou te buscar, nós vamos na igreja, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vai sair de lá renovado, fortalecido, abençoado, cheio da presença de Deus. Pastor é meio louco, mas é de Deus. Amém? Marcado? Beleza, feito, varão. Até mais. Diga ousadia. Às vezes, amados, nós estamos olhando para as nossas lutas, para os nossos problemas em casa, e o que nós estamos fazendo? Pois é. Fazer o quê, né? Fulano tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio nada. Quem é que é casado, hein? Perdeu, não tem mais livre-arbítrio. Eu descobri que quem manda em mim é a mulher, fazer o quê? Amém? Mas claro, a última palavra sempre é minha. Sim, senhora, vamos lá, vamos fazer. Amados, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quem manda é Ele. Quando eu entreguei meu coração para minha mulher, quem manda é ela. Então a gente só tem que obedecer. Amém? Diga, obedecer é melhor que sacrificar. O que eu e você, amados, eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu e você, amados, nós estamos prontos para viver o que Deus tem para a nossa vida. Só que, amados, para que eu e você possamos viver o que Deus tem para as nossas vidas, lembre-se, aquele povo orava fervoroso. Amém? Aí, amados, a pergunta que eu faço para você, você tem coragem para isso? Você tem ousadia para isso? Você tem fé para isso? Você está disposto a obedecer a palavra? Você está disposto, amados, a viver aquilo que Cristo disse que você iria viver?
Porque um dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, ó, vocês vão fazer as obras que eu faço e até obras. Quem é que disse isso? E olha que Jesus Cristo não foi muita coisa o que ele fez. Foi basicão assim, mas os enfermos eram curados, os leprosos eram limpos, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, o mudo falava, o surdo ouvia. Que mais ele fez aí? Me ajuda, gente. Ele morto ressuscitava. Morto ressuscitava, claro, isso aí é pouquinha coisa. Levanta aí, morto. Morto ressuscitava, multiplicava pão, multiplicava peixe. Mas Jesus disse assim, isso aí não é nada, vocês vão fazer muito mais. Diga, eu preciso crer no que Jesus falou. Porque muitas vezes, amados, eu e você olhamos para a Bíblia, mas dizemos, mas isso não é para mim. E sabe qual é o problema, amados? É que eu e você estamos olhando demais para as nossas lutas, não para Cristo. É porque muitas vezes, amados, eu e você estamos querendo resolver as nossas lutas do nosso jeito, não através da palavra. É quando, amados, eu e você entendemos que é Deus que tem que estar na frente. É Jesus Cristo que tomou a rédea de tudo. Amém? Coloca lá para nós finalizar, Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. Neste caso, sabe o que aconteceu? Antes de nós ler aqui. Os discípulos começaram a pregar, amados, e aí foram presos de novo. Aí agora prenderam todo mundo. Baixaram-lhe o pau em todo mundo. Mandaram que ninguém pregasse nada. Já estavam querendo matar os discípulos. Aí acertar, e agora o que a gente faz? Porque se a gente matar eles, o povo vai ficar de cara com nós. O que a gente faz? Aí vai daqui, vai dali, aí se levanta um homem chamado Gamaliel. Olha que interessante. Gamaliel era um dos principais dos fariseus. E aí olha o que Gamaliel diz. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Deixe que eles vão embora. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Chegou um ponto, amados, que um dos chefão olhou para eles assim, ó, se isso aí é de homem, não vai durar. Aí ele começa a citar, não, porque apareceu esse, apareceu aquele, e não deu em nada, morreu e acabou. Então com Jesus vai ser a mesma coisa. Se essa obra é de homem, ela vai acabar. Mas ele diz assim, mas se essa obra é de Deus, vocês não vão conseguir. A tua vida é de quem? Essa obra que está acontecendo na tua vida é obra de quem? Então, amados, o inimigo não vai conseguir te derrubar. O inimigo, amados, não vai conseguir te destruir. Ele até pode tentar, amados, ele até pode fazer de tudo, mas ele não vai construir. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém? Eu achei que você ia dar um glória a Deus, que você ia aplaudir o Senhor. Misericórdia com você. Olha para quem está perto. Mesmo para quem está chorando. Ele diz assim, desperta tu que dorme. O Senhor está te chamando para ser ousado. Chega de ser crente meia boca. Chega de ser crente que não vive isso aqui, ó. Amados, eu quero cada vez mais viver na loucura do Evangelho. De vez em quando, se vocês veem eu meio louco, meio... Eu dizer, o pastor está cheio da unção. Porque, amados, eu estou entendendo, amados, que quanto mais eu buscar o Senhor, mais Ele vai se manifestar na minha vida. E quanto mais Ele se manifestar na minha vida, mais coisa vai acontecer na minha vida. E, amados, eu estou dizendo uma coisa para vocês, eu estou disposto. Eu quero viver esse Evangelho com toda a intensidade. Eu já perdi muito tempo, já me preocupei, já me estressei com muita coisa. Agora chegou uma hora que eu disse assim, ó, chega de me preocupar. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. É isso, amados, que muitas vezes a gente está parado e não está andando. A igreja primitiva, amados, ela marcou o seu tempo, porque o poder de Deus se manifestava. Era uma igreja, amados, que orava com intrepidez. As pessoas olhavam, amados, e viam o poder de Deus sendo manifestado na vida dos discípulos. Agora, amados, chegou a minha vez e chegou a sua vez. As pessoas, amados, precisam saber, não, mas o fulano está enfermo. Não, vamos levar lá na igreja lá, porque lá eu sei certeza. Não, se nós encontrar um lá da igreja, lá, Deus vai usar.
Isso, amados, é a igreja de Cristo. As pessoas têm que reconhecer na nossa vida a unção, o poder e a glória de Deus sendo manifestado na nossa vida. E isso, amados, como eu conversava com o pai da Cauane, ele dizendo, obrigado pastor, não precisa agradecer para mim. Você tem que agradecer para o Senhor, a gente é só um instrumento que foi lá e só orou. Quem faz a obra, quem está fazendo o milagre, é o próprio Deus. Mas as pessoas precisam saber que existe um Deus que ainda está operando o milagre, que ainda está fazendo aquilo que a Bíblia disse que Jesus Cristo veio para fazer. Mas eu e você precisamos, amados, apenas de uma coisa, diga comigo, ousadia. Ousadia, amados, para tocar o céu e fazer a terra tremer. Você está disposto? Te coloca em pé. Fecha os teus olhos, começa a orar, igreja. Eu acho que você já entendeu, amados, você não precisa orar por aquilo que você está passando. Você não precisa orar pelas tuas lutas, você não precisa orar pelos teus problemas. Você apenas tem que fazer o que Jesus Cristo, o que os discípulos fizeram. Senhor, olha para as minhas lutas, olha para as minhas ameaças e vem tomar conta. O que você precisa nessa noite é pedir, Senhor, vem te manifestar com unção, com poder, com glória na minha vida, porque eu quero viver o sobrenatural. Vem me revestir, vem me renovar, vem me fortalecer, e vem derramar do teu Espírito, porque eu quero, assim como eles foram cheios, eu quero ser cheio. Eu quero ser renovado, eu quero ser fortalecido, eu quero viver as tuas promessas. Começa a orar, igreja, começa a erguer a tua voz em oração, começa a erguer a tua voz em clamor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, amados, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor está querendo, amados, despertar a igreja. O Senhor está querendo, amados, produzir um grande avivamento, amados, e isso tem que começar por mim e por você. Não espere começar pelos outros, começa você sendo cheio da presença de Deus, comece você sendo cheio da glória do Senhor, comece você, amado, sendo impactado e depois impactando vidas, vencendo as lutas e os problemas, não do teu jeito, mas no poder do Senhor, na glória do Senhor, no agir de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família. Não existe luta, amados, que você não pode vencer. Não existe barreira que se levantou na tua vida, barreira que se levantou na tua casa. Não existe, amados, enfermidade que se levantou lá, que não caia por terra quando o poder de Deus se manifesta. Comece a clamar este poder sobre a tua vida. Comece a clamar este poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E comece a declarar que no nome de Jesus Cristo, você vai ser cheio dessa glória, em nome de Jesus.